Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Estamos aqui com vocês no nosso YouTube e eu gostaria de trazer mais uma palavra de Deus para o vosso coração. Então não esqueça de deixar o seu like, se ainda não for inscrito aqui, por gentileza, se inscreva, nos ajude aí a crescermos aqui no YouTube. Essa é a nossa palavra de gratidão a todos vocês neste momento. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o domínio próprio. É saber se controlar, é o domínio próprio. Isso é muito importante porque tem todas as nossos impulsos, né? Que são bons ou não. Bem, quem vive apenas para satisfazer seus próprios prazeres, sem se preocupar com as consequências, acaba caindo em pecado. Bom, eu digo isto por experiência própria, né? Porque a gente tem que ter domínio próprio. Eu tenho orado muito para que Deus me dê este domínio próprio. E não é muito fácil, é preciso uma série de coisas e a palavra de Deus hoje vai nos ensinar sobre isto. Deus nos ajuda a ter autocontrole. Não vivemos mais para o pecado, agora vivemos para agradar a Deus. Esta é a verdade. Para fazer o bem, também esta é a grande verdade. Domínio próprio é temperança, trazem liberdade para fazer o que é certo. Domínio próprio, na Bíblia, nós vamos encontrar muitos versículos, como lá em Provérbios, capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esta é a verdade. Ora, porque Deus não permitiu que Davi não construísse o templo, mas sim o seu filho? Pode ver? Porque ele era um homem de guerra, era um homem sanguinário. Não tinha muita paciência, não. Era um homem forte, mas era um homem de Deus. Bem, nós vamos ler lá também em Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 23. Diz que o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 23. Então veja que a palavra de Deus, ela é concorde em todos os aspectos que você ler esta palavra. Vamos ler lá em Provérbios 25, 28, diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Veja só, se não houver um bom domínio, o camarada explode, né? E aí é que nem uma cidade, os seus muros, né, são derrubados. A ideia de que seria uma pessoa realmente de fé, não é. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10 e 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Veja bem, um escape, para que possa suportar.
tenho experiência assim com Deus que tem acontecido na minha vida, né? Esses momentos de escape muitas vezes. Mas é preciso nós termos a palavra de Deus em nosso coração para meditar nela. Vamos lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versos 5 a 7, que diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtudes ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e ao domínio próprio permaneça a esperança, a perseverança, né? A piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Aí está o que 2 Pedro fala correntemente. Muito bem, meus queridos, teríamos muitas outras palavras aqui para nós citarmos a vocês sobre o domínio que o homem precisa ter em sua vida. E 1 Pedro é uma das palavras que mais tem ali que você precisa ler. 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios também, né? Fala alguma coisa, Provérbios tem muito, né? Como Romanos, né? Então, aí está, vamos falar esta última palavrinha aqui, que está na Bíblia Sagrada, uma palavra poderosa, é Romanos capítulo 8 a 9, verso 8 a 9, capítulo 8, verso 8 a 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que tens o Espírito de Deus, se é que está cheio do Espírito Santo. Bem, e diz mais: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí está, para fechar a nossa palavra de hoje sobre o domínio próprio. Não esqueça, meu querido, deixar o seu like. Se você não é inscrito aqui, inscreva-se, nos ajude aí a crescer aqui no YouTube, como muitos falam isto, né? Então eu estou falando. E agora eu estou dando uma de papagaio, né? Estou repetindo o que muitos falam. Mas é a verdade do YouTube. Se você gosta destas palavras que nós trazemos aqui, que Deus te abençoe ricamente e seja você também inspirado pela palavra de Deus para permanecer fiel ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, e eu digo humildade sempre, e voltaremos a qualquer momento com mais mensagens do pastor evangelista Dilson Goulart de Mendonça. Paz do Senhor Jesus, fique com Deus aqui também pela rádio Uma Verdade, ouvindo lindas canções para o seu coração.